A floresta amazônica é o maior território selvagem da Terra. Um oceano verde que se estende por milhões de quilômetros. Dentro dela existem lugares onde o ser humano quase nunca pisou. Regiões tão densas que até satélites têm dificuldade para enxergar o que existe sob as árvores. Mas a Amazônia não guarda apenas animais e rios gigantes. Ela também guarda histórias estranhas. Relatos de desaparecimentos, ruínas antigas, criaturas que nunca foram catalogadas. Hoje você vai ouvir alguns dos mistérios mais intrigantes da Amazônia. Imagine uma floresta que parece não ter fim. Uma extensão infinita de árvores gigantes, rios silenciosos e sombras verdes que se estendem por milhares de quilômetros. Essa é a Amazônia. Durante séculos, exploradores atravessaram essa floresta em busca de algo que muitos acreditavam existir, mas que ninguém conseguia provar. Uma cidade perdida, uma civilização antiga escondida no coração da selva. No início do século XX, um explorador britânico chamado Percy Fawcett acreditava que essa cidade era real. Ele não era um aventureiro comum. Fawcett era um militar experiente, cartógrafo e explorador da Royal Geographical Society. Durante anos, ele estudou relatos antigos deixados por conquistadores espanhóis e portugueses. Muitos desses relatos falavam sobre cidades gigantes escondidas na floresta. Cidades feitas de pedra, cidades com estradas, cidades com templos. Para muitos historiadores da época, essas histórias eram apenas exageros. Mas Fawcett acreditava em algo diferente. Ele acreditava que uma civilização avançada poderia ter existido na Amazônia muito antes da chegada dos europeus. Ele chamava esse lugar simplesmente de Cidade Z. Em 1925, Percy Fawcett organizou uma expedição para encontrar essa cidade. Ele partiu para o interior da Amazônia com seu filho Jack e um pequeno grupo de exploradores. O plano era seguir por regiões que quase ninguém havia explorado. Florestas densas, territórios desconhecidos, rios que ainda não apareciam nos mapas. No início da jornada, Fawcett enviava cartas para amigos e familiares. As cartas descreviam a floresta, os rios, as dificuldades da viagem, mas também descreviam algo curioso. Ele parecia cada vez mais convencido de que estava próximo da Cidade Z. As cartas se tornaram cada vez mais animadas. Ele dizia que sinais de civilização antiga estavam aparecendo. Estruturas, marcas no solo, possíveis ruínas. E então, as cartas pararam. A última mensagem enviada por Fawcett dizia apenas que ele estava entrando em uma região mais profunda da floresta. Depois disso, nenhuma notícia, nenhuma carta, nenhum retorno. Percy Fawcett desapareceu na Amazônia completamente. Ao longo das décadas seguintes, várias expedições foram enviadas para tentar encontrá-lo. Mais de uma dúzia de grupos entraram na floresta procurando pistas. Alguns exploradores também desapareceram. Era como se a floresta tivesse simplesmente engolido toda a expedição. Mas o mistério não terminou ali. Décadas depois, arqueólogos começaram a encontrar algo surpreendente na Amazônia. Estruturas gigantes escondidas sob a vegetação. Formações geométricas no solo. Vestígios de antigas cidades que existiram milhares de anos atrás. Alguns pesquisadores acreditam que essas descobertas podem indicar que Fawcett estava parcialmente certo. Talvez civilizações complexas realmente tenham existido na Amazônia. Talvez grandes cidades tenham sido construídas e depois esquecidas pela história. Mas uma pergunta continua sem resposta. O que realmente aconteceu com Percy Fawcett? Ele encontrou a Cidade Z? Ou se perdeu para sempre no labirinto verde da floresta amazônica? Até hoje, ninguém sabe. E em algum lugar sob o silêncio da floresta, o mistério da cidade perdida de Z pode ainda estar esperando para ser descoberto. Imagine uma parte da Amazônia onde o som dos pássaros começa a diminuir. O ar fica mais pesado. As árvores parecem mais antigas. As raízes sobem do chão como se a própria floresta estivesse tentando emergir da terra. Em lugares assim, onde a mata é tão fechada que a luz chega fraca ao solo, muitas histórias nasceram. Algumas falam de rios escondidos, outras de povos antigos, e algumas falam de algo que caminha entre as árvores. Algo grande, lento, pesado. Uma presença que não aparece com frequência, mas que, segundo muitos relatos, sempre deixou sinais. Marcas no chão, cheiro forte,
árvores quebradas e um silêncio estranho, como se a floresta inteira soubesse que era melhor não fazer barulho. Essa presença recebeu um nome que atravessou gerações: Mapinguari. Durante muito tempo, a história do Mapinguari foi tratada apenas como lenda, um conto da floresta, uma narrativa repetida entre comunidades amazônicas, seringueiros, ribeirinhos e povos indígenas. Mas o que torna esse mistério tão fascinante é que o Mapinguari nunca foi descrito como uma simples criatura fantástica. Ele quase sempre aparece em relatos que carregam detalhes muito específicos, como se diferentes pessoas, separadas por rios, aldeias e décadas, estivessem descrevendo o mesmo ser, um animal enorme, coberto por pelos, com força suficiente para derrubar vegetação, um cheiro insuportável, uma vocalização profunda, e um modo de se mover que não parecia o de nenhum bicho comum da floresta. Alguns diziam que ele andava em 2 patas. Outros insistiam que se deslocava como um grande mamífero terrestre, pesado e agressivo. Havia também descrições ainda mais perturbadoras. Relatos de uma criatura com uma boca grande demais, garras longas, pele grossa e uma resistência fora do normal. Em certas versões da lenda, o Mapinguari era quase invulnerável. Em outras era um guardião da floresta, um ser antigo, ligado a regiões proibidas da mata. Um aviso vivo de que existem lugares onde o ser humano não deveria entrar. É isso que torna esse mistério tão poderoso. Porque o Mapinguari não surge apenas como um monstro. Ele surge como uma presença, como uma fronteira. Como se a Amazônia, em algum ponto, tivesse criado uma forma de dizer: daqui em diante, você está entrando longe demais. Em muitas histórias, o encontro começa do mesmo jeito. Não com a visão direta da criatura, mas com sinais. O primeiro sinal quase sempre é o cheiro. Um odor podre, pesado, misturado com terra molhada, vegetação apodrecida e algo quase impossível de identificar. Um cheiro tão forte que faria qualquer caçador parar. Depois vem o silêncio. Pássaros que param, insetos que diminuem, macacos que se afastam. A floresta, que normalmente parece viva o tempo todo, muda de comportamento. E então aparecem as marcas. Trilhas esmagadas, galhos grossos quebrados, árvores arranhadas. Como se algo muito grande tivesse passado por ali sem nenhuma pressa. Em alguns relatos, homens experientes da mata disseram ter ouvido um som grave vindo de dentro da floresta. Não um rugido comum. Não um grito animal facilmente reconhecível, mas um som fundo, arrastado, quase humano em alguns momentos, quase bestial em outros. Um tipo de vocalização que ficava ecoando entre as árvores, difícil de localizar, como se viesse de muitos lugares ao mesmo tempo. É assim que o Mapinguari entra na mente de quem escuta a história. Não como algo visto claramente sob a luz do sol, mas como algo sentido primeiro, percebido, pressentido, como se a floresta anunciasse a presença dele antes que qualquer olho pudesse encontrá-lo. Muitos dos relatos vieram de pessoas que passavam a vida inteira na mata. E isso muda tudo, porque não eram turistas impressionáveis. Não eram aventureiros urbanos tentando inventar uma história. Eram homens acostumados com onças, antas, macacos, jacarés, cobras e todo tipo de risco real. Pessoas que sabiam distinguir sons, pegadas, comportamentos. Gente que conhecia a floresta como quem conhece os cômodos da própria casa. E justamente por isso, quando alguém assim dizia que havia encontrado algo fora do comum, a história ganhava outro peso. Em várias regiões da Amazônia, o Mapinguari era descrito como um ser territorial. Ele aparecia em áreas pouco frequentadas, regiões profundas, trechos em que a mata parecia mais fechada, mais antiga, mais difícil de atravessar. Não era uma criatura de margem de rio movimentada, não era um animal que buscava contato. Ao contrário, sua presença parecia ligada a lugares onde quase ninguém chegava. Talvez por isso o mistério tenha sobrevivido por tanto tempo. A Amazônia é vasta demais, densa demais, antiga demais. Mesmo hoje, ainda existem áreas enormes que permanecem pouco exploradas. A floresta continua sendo, em muitos pontos, um território onde o invisível ainda é possível. E quando existe espaço suficiente para o desconhecido, as lendas respiram. Mas há uma camada ainda mais interessante nessa história. Porque em algum momento,
Alguns pesquisadores começaram a observar a lenda do Mapinguari por outro ângulo. E se ele não fosse apenas uma criatura mitológica? E se a base da história viesse de algo real? Algo antigo. Algo que talvez tenha existido de verdade. Foi aí que uma teoria começou a ganhar força. A teoria de que o Mapinguari poderia ser uma memória distante de um animal pré-histórico. Um sobrevivente improvável. Ou, no mínimo, uma lembrança cultural deformada pelo tempo. Alguns cientistas notaram semelhanças entre as descrições do Mapinguari e as antigas preguiças gigantes que viveram na América do Sul há milhares de anos. Esses animais eram enormes, pesados, cobertos por pelos, tinham garras fortes e eram muito diferentes das preguiças modernas que conhecemos hoje. Enquanto as preguiças atuais vivem nas árvores e se movem devagar, suas parentes pré-históricas eram criaturas terrestres muito maiores, animais que poderiam parecer absolutamente estranhos se fossem vistos por alguém sem referência científica. A ideia parecia absurda à primeira vista, mas ela carregava um fascínio inevitável, porque a Amazônia sempre alimentou a sensação de que ainda guarda coisas que o resto do mundo não viu. Essa teoria não afirma que uma preguiça gigante realmente sobreviveu, escondida na floresta até tempos recentes, mas sugere algo talvez ainda mais interessante, que a lenda do Mapinguari pode ter nascido da lembrança coletiva de encontros muito antigos, ou da observação de fósseis, ou de tradições passadas oralmente durante gerações, até que o animal original se transformasse em algo maior, mais sombrio, mais misterioso. É assim que muitos mitos nascem. A realidade deixa uma marca, o tempo adiciona névoa, a imaginação preenche os vazios, e o que sobra é uma figura que parece impossível, mas carrega alguma verdade enterrada em sua origem. Ainda assim, nem todos os relatos apontam para um animal extinto. Alguns descrevem comportamentos agressivos demais. Outros falam de olhos estranhos, de movimentos quase humanos, de uma inteligência incômoda. Há histórias em que o Mapinguari não apenas atravessa a floresta, mas parece observar quem entrou em seu território, como se soubesse, como se acompanhasse à distância, como se decidisse se deveria ou não se aproximar. Esses detalhes transformam o mistério em algo mais profundo, porque deixam de falar apenas de zoologia, passam a falar de presença, de medo ancestral, do tipo de medo que surge quando alguém sente que não está sozinho em um lugar onde não deveria estar. Alguns relatos contam que caçadores desistiram de seguir trilhas depois de ouvir barulhos pesados vindo entre as árvores. Outros descrevem encontros rápidos, um vulto grande, escuro, coberto de pelo, desaparecendo entre troncos largos antes que alguém pudesse entender o que viu. Em certas narrativas, a criatura parecia ficar ereta por alguns segundos. Em outras, parecia avançar usando o peso do corpo para abrir passagem pela mata. Quase nunca havia tempo suficiente para observar com clareza. E talvez seja isso que mantém o mistério vivo. O Mapinguari nunca chega de forma limpa, nítida, científica. Ele sempre aparece na borda da percepção, entre sombras, entre ruídos, entre rastros, nunca completamente visível, nunca totalmente ausente. E isso faz dele o tipo perfeito de criatura para sobreviver dentro da imaginação humana. Não como algo comprovado, mas como algo impossível de esquecer. Há também um aspecto simbólico poderoso nessa lenda. Em muitas culturas da floresta, certas criaturas não existem apenas para assustar. Elas têm função. Protegem, avisam, impedem excessos. Representam forças da natureza que precisam ser respeitadas. Nesse sentido, o Mapinguari pode ser visto como uma espécie de guardião da Amazônia. Uma presença associada ao limite, ao território selvagem, ao lugar onde a floresta deixa de ser cenário e volta a ser soberana. Talvez por isso ele seja quase sempre ligado a regiões profundas, não às partes da mata já dominadas pelo homem, mas aos trechos onde a selva ainda dita as regras, onde o ritmo humano perde valor, onde o mapa falha, onde o GPS moderno parece pequeno diante da imensidão verde. Quando pensamos assim, o Mapinguari deixa de ser apenas uma criatura desconhecida. Ele se transforma em um símbolo de tudo aquilo que a Amazônia ainda se recusa a revelar. Porque a floresta amazônica sempre foi maior do que nossas explicações. Mesmo com satélites, mesmo com drones, mesmo com ciência,
ela ainda guarda silêncio suficiente para que certos mistérios continuem de pé. E talvez esse seja o ponto mais inquietante de todos. Não importa quantas vezes alguém diga que o Mapinguari é apenas folclore. A floresta continua grande demais para certezas absolutas. Continua cheia demais de cantos escuros. Continua viva demais para ser reduzida a tudo o que já foi catalogado. Em algum lugar entre rios de água escura, árvores monumentais e trilhas que desaparecem com a chuva, a ideia do Mapinguari continua andando. Às vezes como lenda, às vezes como memória, às vezes como hipótese. E em noites mais silenciosas, quase como presença. Talvez ele nunca tenha existido da forma como foi descrito. Talvez vários animais diferentes tenham ajudado a formar a imagem dessa criatura ao longo do tempo. Talvez o medo tenha ampliado pegadas. O cansaço tenha deformado vultos. O escuro tenha transformado sons comuns em algo monstruoso. Tudo isso é possível, mas ainda assim, o mistério não desaparece. Porque as melhores lendas não sobrevivem apenas por falta de prova. Elas sobrevivem porque tocam em algo profundo dentro de nós. O Mapinguari fala sobre o medo do desconhecido, sobre o respeito ao que é maior, sobre a sensação de que ainda existem lugares no mundo onde o ser humano não é o centro. Lugares onde outra lógica domina, outra presença respira. Outra história começou muito antes da nossa chegada. E talvez continue muito depois. Se um dia alguém provar exatamente o que inspirou a lenda do Mapinguari, parte do encanto certamente vai embora. Mas até lá, ele continua existindo do jeito mais poderoso que um mistério pode existir. Na fronteira entre fato e imaginação. Na linha escura entre o que foi visto e o que foi sentido. Na memória de quem vive perto da floresta. Na tradição passada em voz baixa, na trilha quebrada no meio da mata, no cheiro estranho que aparece sem aviso, no silêncio repentino dos pássaros, e na sensação de que, em algum ponto da Amazônia, existe algo antigo demais para caber por inteiro dentro das palavras. Talvez seja só uma lenda, talvez seja o eco de um passado perdido, talvez seja apenas o nome que a floresta encontrou para esconder um segredo maior. Mas quando a noite cai sobre a Amazônia, e o vento move as folhas mais altas, e alguma coisa parece pesada demais para ser apenas imaginação, o nome ainda volta, lento, antigo, como se a própria mata ainda se lembrasse dele. Mapinguari. No coração da Amazônia, existe um lugar onde a água se comporta de uma forma que parece impossível. Um rio, largo, silencioso, cercado por árvores gigantes e vegetação densa. À primeira vista, ele parece apenas mais um dos incontáveis rios que atravessam a floresta. Mas basta chegar mais perto para perceber algo estranho. O ar começa a ficar quente. Um vapor leve sobe da superfície da água. E então aparece o primeiro sinal de que algo ali não é comum. A água está fervendo. Não é apenas água morna. Não é apenas um pequeno trecho quente. É um rio inteiro onde a temperatura pode chegar a níveis tão altos que qualquer animal que entre na água corre sério risco de morrer. Esse lugar ficou conhecido como Xanaitimpisca, que em algumas línguas indígenas pode ser traduzido como algo próximo de o rio que ferve com o calor do sol. Durante muito tempo, histórias sobre esse rio circularam apenas entre povos da floresta. E como acontece com muitas histórias amazônicas, exploradores e cientistas demoraram a acreditar, porque a ideia parecia absurda. Rios extremamente quentes normalmente aparecem em regiões vulcânicas, locais onde o calor subterrâneo aquece a água que emerge da terra. Mas a Amazônia não possui vulcões ativos próximos, nenhuma cadeia vulcânica significativa, nenhum tipo de atividade geológica que justificasse um rio inteiro aquecido dessa maneira. Por isso, durante anos, muitos acreditaram que o rio fervente era apenas um exagero, uma lenda, uma história repetida ao redor de fogueiras. Mas a floresta tem o hábito curioso de transformar lendas em realidade. E foi exatamente isso que aconteceu. No início dos anos 2000, um pesquisador chamado Andrés Russo decidiu investigar a história. Ele havia ouvido relatos desde criança. Histórias contadas por familiares sobre um rio misterioso na Amazônia peruana. Um rio onde a água realmente fervia. Movido pela curiosidade, ele decidiu procurar evidências. E eventualmente encontrou o lugar. Quando chegou à região, percebeu imediatamente que algo ali era diferente.
O calor era perceptível no ar. Vapor subia lentamente da superfície do rio, e quando a temperatura da água foi medida, o resultado surpreendeu até os cientistas mais céticos. Em alguns pontos a água chegava a mais de 90 graus Celsius, quente o suficiente para causar queimaduras graves em segundos, quente o suficiente para cozinhar pequenos animais. De fato, alguns relatos locais descrevem exatamente isso. Animais que caem na água e não conseguem sair a tempo. Peixes que aparecem mortos na superfície. Pequenos seres que entram no rio sem perceber o perigo. É um cenário ao mesmo tempo fascinante e inquietante. Um rio natural, onde a água se aproxima do ponto de ebulição. Mas o mistério não termina aí, porque quando os pesquisadores começaram a estudar o fenômeno, uma pergunta surgiu imediatamente. De onde vem esse calor? Sem atividade vulcânica por perto, a explicação tradicional parecia insuficiente. Uma das teorias aponta para o aquecimento geotérmico profundo, águas subterrâneas que descem através de falhas geológicas muito profundas. Essas águas poderiam ser aquecidas dentro da Terra antes de retornar à superfície. Mas mesmo essa explicação ainda gera debate. Porque a intensidade do calor nesse rio é muito maior do que normalmente. Se encontra em sistemas semelhantes fora de áreas vulcânicas. Isso torna o Xanai-Timpixca algo único. Um fenômeno raro, quase impossível. E como acontece muitas vezes na Amazônia, o fenômeno científico convive lado a lado com algo ainda mais antigo. As histórias. Muito antes de qualquer estudo moderno, povos indígenas já conheciam aquele rio. E não apenas conheciam. Eles respeitavam o lugar. Em algumas tradições locais, o rio é visto como um território espiritual. Um lugar poderoso. Um ponto onde forças da natureza se manifestam de forma intensa. Há histórias que falam sobre espíritos da floresta ligados ao calor do rio. Outras falam sobre guardiões invisíveis que protegem aquela região. Em algumas versões, o rio não é apenas um fenômeno natural. Ele é uma fronteira, um lembrete de que existem lugares na Amazônia onde o ser humano deve entrar com cuidado, ou talvez nem entrar. Essas histórias não tentam explicar o fenômeno de forma científica. Elas fazem algo diferente. Elas lembram que certos lugares carregam poder, que certas regiões da natureza exigem respeito, e que nem tudo precisa ser completamente compreendido para ser reconhecido como extraordinário. Quando alguém caminha pela floresta e se aproxima do Xanai-Timpixca, a experiência pode ser surreal. O som da água corrente continua ali, o mesmo barulho familiar de qualquer rio, mas o calor no ar transforma o ambiente. Vapor sobe lentamente entre as árvores. Pequenas correntes de água quente serpenteiam entre pedras. A superfície do rio parece viva, respirando, como se a própria terra estivesse exalando calor através da água. Em certos momentos do dia, a luz do sol atravessa o vapor e cria uma névoa luminosa sobre o rio, uma imagem quase onírica, como se o lugar estivesse suspenso entre dois mundos, o mundo da floresta e um mundo subterrâneo, escondido sob camadas profundas da terra. Mesmo hoje, com estudos científicos e medições modernas, o rio que ferve ainda preserva parte de seu mistério. Porque saber que algo existe não significa compreender completamente por que ele existe. A Amazônia continua sendo um dos lugares mais complexos do planeta. Uma rede imensa de rios, florestas, montanhas escondidas e sistemas subterrâneos que ainda não foram totalmente mapeados. A cada ano, novas espécies são descobertas. Novos sítios arqueológicos aparecem. Novos fenômenos surpreendem pesquisadores. E isso alimenta uma sensação antiga. A sensação de que a floresta ainda guarda segredos suficientes para nos surpreender por muito tempo. O Xanai-Timpixca talvez seja um desses lembretes. Um lugar onde a natureza parece desafiar nossas expectativas. Onde um rio inteiro pode se tornar quente demais para tocar. Onde vapor sobe lentamente da água enquanto a floresta permanece silenciosa ao redor. Talvez a ciência um dia explique cada detalhe desse fenômeno. Talvez cada camada subterrânea responsável pelo calor seja mapeada. Talvez todos os mistérios geológicos sejam finalmente compreendidos. Mas mesmo quando isso acontecer, algo provavelmente continuará intacto. A sensação que surge quando alguém olha para aquele rio pela primeira vez. A sensação de que a Amazônia ainda possui lugares capazes de parecer impossíveis. Porque, no fundo,
É exatamente isso que torna a floresta tão fascinante. Ela nos lembra constantemente que o planeta ainda é maior do que o nosso conhecimento, que ainda existem paisagens que parecem saídas de histórias antigas, e que, em algum lugar entre o vapor que sobe da água e o silêncio das árvores gigantes, a natureza ainda consegue surpreender até os exploradores mais experientes. O rio continua ali, quente, antigo, fluindo lentamente pela floresta, como se carregasse dentro de suas águas uma mensagem simples. A Amazônia ainda guarda mistérios, e alguns deles continuam fervendo sob a superfície. A Amazônia é tão vasta que mesmo hoje, ainda existem lugares onde o mundo moderno nunca chegou. Regiões onde não existem estradas, não existem cidades, não existem sinais de celular. Apenas rios longos, árvores gigantes e uma floresta que parece não ter fim. Durante muito tempo, exploradores acreditavam que toda a Amazônia já havia sido descoberta, que cada povo que vivia na floresta já havia sido identificado. Mas a realidade mostrou algo diferente. A cada década, novas evidências surgem mostrando que existem povos que vivem completamente isolados dentro da floresta. Povos que nunca tiveram contato com a sociedade moderna. Povos que continuam vivendo da mesma forma que seus ancestrais viveram durante séculos, talvez milênios. Esses grupos são conhecidos como tribos isoladas. Alguns vivem em regiões extremamente profundas da Amazônia, em territórios tão densos e difíceis de acessar que mesmo expedições modernas evitam entrar. A existência dessas tribos foi confirmada principalmente através de observações indiretas, imagens de satélite, sobrevoos ocasionais, rastros deixados na floresta, pequenas aldeias vistas entre clareiras, caminhos abertos no meio da vegetação. Em alguns casos raros, aviões que passavam pela região chegaram a registrar algo surpreendente. Pequenas aldeias, cabanas circulares, grupos de pessoas olhando para o céu, curiosas com o barulho das aeronaves. Pessoas que provavelmente nunca tinham visto um avião antes. Essas imagens causaram um impacto no mundo inteiro, porque mostravam algo que parecia impossível no século XXI. Comunidades inteiras vivendo completamente fora do alcance da civilização moderna. Sem eletricidade, sem internet, sem cidades, sem qualquer tipo de tecnologia. Apenas a floresta, apenas os rios, apenas as tradições antigas transmitidas de geração em geração. Mas o que torna esse mistério ainda mais profundo não é apenas a existência dessas tribos. É o fato de que ninguém sabe exatamente quantas existem. Algumas estimativas sugerem dezenas, outras sugerem mais de uma centena. Pequenos grupos espalhados por territórios imensos. Regiões onde o ser humano moderno raramente pisa. Em muitos casos, esses povos evitam qualquer tipo de contato. Eles mudam de lugar quando percebem sinais de presença externa. Mudam suas aldeias, mudam suas trilhas, desaparecem novamente dentro da floresta, como se soubessem que o melhor caminho para sobreviver fosse permanecer invisível. E talvez isso seja verdade. A história da Amazônia mostra que o primeiro contato entre tribos isoladas e o mundo exterior muitas vezes foi devastador. Doenças desconhecidas, conflitos, mudanças bruscas no modo de vida. Por isso, hoje existe um esforço internacional para proteger o isolamento desses povos. A ideia é simples. Se eles escolheram viver sem contato, essa escolha deve ser respeitada. Isso significa que existem regiões inteiras da Amazônia que são consideradas territórios protegidos, áreas onde expedições são proibidas, áreas onde o governo e organizações internacionais evitam qualquer aproximação direta. Mas mesmo com essas proteções, algumas histórias continuam surgindo. Histórias curiosas, relatos raros, momentos breves em que alguém percebe sinais de que não está sozinho na floresta. Exploradores que encontram pegadas recentes em lugares onde ninguém deveria estar. Caçadores que percebem sombras se movendo entre as árvores. Barulhos distantes. Fumaça subindo no horizonte. Pequenos sinais de vida humana em regiões completamente isoladas. Esses momentos quase nunca resultam em encontros diretos. A floresta é grande demais, densa demais, e quem vive nela conhece caminhos que os visitantes jamais perceberiam. É possível caminhar por horas na Amazônia e não perceber
que uma aldeia inteira está escondida a poucos quilômetros de distância. A vegetação cobre tudo. O som da floresta esconde passos. E as trilhas desaparecem rapidamente com a chuva. Esse cenário cria algo fascinante. A possibilidade de que existam sociedades humanas vivendo paralelamente ao mundo moderno, sem sequer saber que ele existe. Enquanto cidades crescem, satélites orbitam o planeta. Redes digitais conectam bilhões de pessoas. Em algum lugar da Amazônia, pequenos grupos continuam vivendo sob outra lógica. Uma lógica muito mais antiga. Uma vida baseada no ritmo da floresta, na caça, na pesca, nos ciclos naturais da terra. É quase como se dois tempos diferentes existissem ao mesmo tempo. O tempo moderno e o tempo ancestral, separados apenas pela densidade da floresta. Alguns pesquisadores acreditam que esses povos carregam conhecimentos extremamente antigos. Conhecimentos sobre plantas medicinais, sobre comportamento de animais, sobre caminhos invisíveis dentro da selva. Saberes que foram acumulados durante centenas de gerações. Saberes que talvez nunca tenham sido registrados em livros, mas que continuam vivos dentro dessas culturas isoladas. Isso cria uma sensação curiosa, uma mistura de mistério e respeito. Porque essas tribos representam algo raro no mundo atual. Uma forma de vida que permaneceu praticamente intocada pelo avanço tecnológico. E talvez seja justamente por isso que elas despertam tanta curiosidade. Elas lembram que o planeta ainda possui espaços onde a história seguiu outro caminho. Lugares onde a modernidade simplesmente não chegou, e talvez nunca chegue. A Amazônia sempre teve essa capacidade de esconder, de proteger, de preservar. Ela funciona quase como um oceano verde, e assim como o oceano esconde criaturas desconhecidas em suas profundezas, a floresta esconde histórias humanas que ainda permanecem invisíveis. Talvez neste exato momento, enquanto alguém escuta essa história, uma pequena aldeia esteja silenciosa sob a luz da lua, uma fogueira acesa no centro. Pessoas conversando em uma língua que o resto do mundo nunca ouviu. Crianças correndo entre as árvores. Caçadores preparando suas ferramentas para o dia seguinte. Uma rotina simples, antiga, completamente desconectada de tudo que chamamos de civilização moderna. E talvez seja exatamente assim que esses povos desejam continuar. Longe, silenciosos, protegidos pela imensidão da floresta. A Amazônia continua sendo um dos poucos lugares da Terra onde isso ainda é possível. Um lugar onde mesmo no século XXI, o desconhecido ainda respira entre as árvores. Onde histórias humanas continuam acontecendo fora do alcance dos mapas. E onde, escondidas sob o teto verde da floresta, algumas comunidades seguem vivendo como se o mundo moderno nunca tivesse existido. Durante muito tempo, a Amazônia foi vista como um lugar onde civilizações complexas jamais poderiam existir. A lógica parecia simples. A floresta era densa demais. O solo parecia pobre demais. Os rios eram imprevisíveis. Para muitos historiadores, a Amazônia sempre teria sido ocupada apenas por pequenos grupos nômades, pequenas aldeias, comunidades que se deslocavam constantemente, nada parecido com grandes cidades antigas. Essa ideia dominou livros e pesquisas durante décadas. Mas a floresta, como tantas vezes acontece, decidiu revelar uma história diferente. Tudo começou quando pesquisadores começaram a observar imagens de satélite de regiões onde a floresta havia sido parcialmente removida. Áreas abertas por atividades agrícolas. Terrenos onde a vegetação havia sido retirada. E foi então que algo curioso apareceu. Linhas, formas geométricas, grandes desenhos no solo, estruturas gigantes que não pareciam naturais. Algumas tinham formato circular, outras quadrado. Algumas se conectavam através de longos caminhos retos. Quando vistas do alto, essas formações lembravam algo surpreendente. Geoglifos, estruturas gigantes feitas no solo por civilizações antigas. Formações que podiam ter centenas de metros de diâmetro. Algumas tão grandes que só poderiam ser percebidas completamente quando vistas do céu. Isso levantou uma pergunta que mudou completamente a visão sobre o passado da Amazônia. Quem construiu essas estruturas? E por quê? Com o tempo, arqueólogos começaram a investigar essas áreas com mais atenção. Escavações revelaram vestígios de antigas ocupações humanas.
fragmentos de cerâmica, ferramentas, resíduos de atividades agrícolas. Mas o que mais surpreendeu os pesquisadores foi perceber que aquelas estruturas não eram isoladas. Elas faziam parte de algo maior, uma rede, um sistema. Algumas áreas mostravam evidências de estradas antigas, largas e retas atravessando a floresta. Outras indicavam possíveis áreas cerimoniais. Alguns pesquisadores começaram a sugerir algo que antes parecia impossível. Talvez a Amazônia tenha abrigado civilizações muito mais complexas do que se imaginava. Sociedades organizadas, comunidades grandes, talvez até cidades. Essas sociedades teriam existido muito antes da chegada dos europeus, muito antes de qualquer registro escrito sobre a região. Por muito tempo, acreditou-se que o ambiente amazônico não permitiria o crescimento de grandes populações, mas novas descobertas começaram a desafiar essa ideia. Pesquisadores encontraram evidências de algo chamado terra preta amazônica, um tipo de solo extremamente fértil, diferente do solo natural da floresta. Um solo que parece ter sido criado artificialmente por antigas populações, misturando carvão, matéria orgânica e restos de alimentos ao longo de muitos anos. Esse solo permitia agricultura intensa, produção contínua de alimentos, e possivelmente o sustento de populações muito maiores do que se pensava. Se isso for verdade, a história da Amazônia pode ser muito diferente daquilo que aprendemos. Em vez de uma floresta quase vazia antes da chegada europeia, talvez tenha existido ali uma rede de comunidades sofisticadas, cidades conectadas por caminhos, áreas agrícolas planejadas, centros cerimoniais e sistemas de organização social complexos. Alguns pesquisadores acreditam que milhões de pessoas poderiam ter vivido na Amazônia antes do século XVI. Se essa hipótese estiver correta, surge outro mistério ainda maior. O que aconteceu com essas civilizações? Por que desapareceram? Uma teoria sugere que doenças trazidas pelos europeus devastaram essas populações. Mesmo antes do contato direto, vírus e bactérias poderiam ter se espalhado através de redes comerciais indígenas. Comunidades inteiras poderiam ter sido destruídas. A floresta então teria retomado lentamente os territórios abandonados. Árvores crescendo sobre antigas estradas, raízes cobrindo estruturas, vegetação escondendo cidades, século após século, até que tudo desaparecesse sob o verde profundo da Amazônia. Mas a tecnologia moderna começou a revelar novamente aquilo que a floresta tentou esconder. Nos últimos anos, pesquisadores passaram a usar uma tecnologia chamada LIDAR, um sistema que utiliza lasers disparados de aeronaves para mapear o terreno abaixo da vegetação. Esses lasers conseguem atravessar pequenas aberturas entre as folhas e revelar o formato do solo. Quando os primeiros mapas foram gerados, o resultado foi impressionante. Sob a floresta surgiram formas geométricas, plataformas, canais, caminhos, estruturas organizadas de uma maneira que claramente não parecia natural. Era como olhar para um mapa de cidades antigas, escondidas sob séculos de vegetação. Essas descobertas estão mudando completamente o entendimento sobre o passado da Amazônia. A floresta, que por muito tempo foi vista como um território quase vazio, começa a revelar sinais de uma história humana muito mais profunda. Uma história que ficou oculta durante centenas de anos. E talvez ainda existam muitas outras estruturas escondidas. Porque a Amazônia é gigantesca, e apenas uma pequena parte dela foi investigada com tecnologias modernas. Isso significa que, neste exato momento, pode haver cidades antigas completamente enterradas sob raízes e árvores gigantes. Cidades que ninguém viu. Estradas esquecidas. Templos cobertos por vegetação. Memórias silenciosas. De civilizações que desapareceram, sem deixar registros escritos. É uma sensação curiosa. Imaginar que sob o chão da floresta, sob camadas de folhas e raízes, podem existir vestígios de culturas antigas esperando para serem redescobertas. A Amazônia sempre teve esse poder. O poder de esconder histórias. O poder de guardar segredos. E talvez seja exatamente isso que mantém o fascínio sobre a floresta. Porque cada nova descoberta parece abrir mais perguntas do que respostas. Quem eram essas pessoas? Como organizavam suas cidades? Que crenças possuíam? Que histórias contavam sobre o mundo ao redor?
Talvez algumas dessas respostas nunca sejam completamente conhecidas, mas uma coisa parece cada vez mais clara. A Amazônia não é apenas uma floresta antiga. Ela também é um enorme arquivo da história humana. Um arquivo vivo, escondido sob milhões de árvores. E a cada nova tecnologia, a cada nova expedição, mais fragmentos dessa história começam a emergir. Como se a própria floresta estivesse, lentamente permitindo que seus segredos voltassem à superfície. A Amazônia é imensa. Tão grande que, mesmo hoje, ainda existem regiões onde poucos seres humanos já estiveram. Rios que nunca foram completamente mapeados. Montanhas escondidas sob a vegetação. Vales onde a floresta cresce tão densa que a luz quase não chega ao chão. Durante séculos, exploradores entraram nesse território tentando revelar seus segredos. Alguns buscavam riquezas, outros procuravam novas rotas comerciais, alguns procuravam cidades perdidas. Mas a floresta sempre teve um lado silencioso, um lado que não se revela facilmente. E ao longo da história, muitas expedições que entraram na Amazônia simplesmente desapareceram, sem deixar explicações claras, sem deixar rastros. Uma das histórias mais famosas envolve o já mencionado explorador Percy Fawcett, que partiu em 1925 em busca da misteriosa Cidade Z. Mas o caso dele não foi o único. Ao longo do século XX, diversos exploradores relataram a mesma sensação ao atravessar regiões profundas da floresta. Uma sensação estranha de isolamento absoluto. Quando alguém se afasta demais dos grandes rios e entra nos labirintos verdes da selva, algo curioso acontece. Os caminhos desaparecem, as trilhas se fecham. Os sons da floresta parecem engolir qualquer sinal de presença humana. E é nesse ambiente que a orientação pode se tornar extremamente difícil, mesmo para pessoas experientes. A floresta amazônica não funciona como uma paisagem aberta. Ela funciona como um labirinto vivo. Árvores gigantes bloqueiam a visão. Raízes formam obstáculos no chão. Pequenos rios mudam de direção. E a vegetação cresce rapidamente, cobrindo qualquer trilha deixada para trás. Em poucas horas, um caminho pode desaparecer completamente. Isso significa que um grupo perdido na floresta pode caminhar durante dias, acreditando que está indo em uma direção, quando na verdade está andando em círculos. Mas alguns relatos sugerem algo ainda mais estranho. Exploradores que sobreviveram a expedições difíceis muitas vezes descrevem um fenômeno psicológico curioso. Depois de muitos dias dentro da floresta, sem referências claras de direção, o cérebro começa a se confundir. O som constante da selva, o calor, a umidade, a repetição das paisagens, tudo começa a parecer igual. Alguns relatam uma sensação de desorientação profunda, como se a própria floresta estivesse distorcendo a percepção do espaço. Árvores parecem repetir os mesmos formatos. Caminhos parecem levar sempre ao mesmo lugar. E a sensação de estar sendo observado às vezes aparece, mesmo quando não há ninguém por perto. Esse fenômeno psicológico não é raro em ambientes extremamente isolados, mas na Amazônia ele ganha uma intensidade particular, porque a floresta nunca está realmente silenciosa. Ela respira. Insetos cantam, folhas se movem, animais se deslocam entre os galhos. À noite, o ambiente pode se tornar ainda mais estranho. A escuridão sob o teto da floresta é profunda, muito mais escura do que em cidades ou áreas abertas. A lua muitas vezes mal consegue atravessar a densidade das árvores, e o som de um galho quebrando no escuro pode parecer muito mais próximo do que realmente está. É nesse cenário que algumas expedições simplesmente deixaram de existir. Há relatos de grupos inteiros que entraram em certas regiões e nunca voltaram. Nenhum sobrevivente, nenhum objeto recuperado, nenhum registro final. Em alguns casos, comunidades indígenas próximas encontraram acampamentos abandonados, ferramentas deixadas para trás, objetos espalhados, mas nenhuma explicação clara sobre o que teria acontecido. A floresta parecia ter absorvido aqueles exploradores, como se eles tivessem sido dissolvidos na imensidão verde. Isso levou alguns pesquisadores a refletirem sobre algo importante. A Amazônia não é apenas uma floresta grande. Ela é um sistema extremamente complexo. Um ambiente que exige respeito absoluto. Quem entra despreparado pode enfrentar perigos silenciosos, desidratação, infecções, animais venenosos,
correntes de rios inesperadas. E talvez o maior perigo de todos, perder o caminho de volta. Porque na Amazônia, encontrar o caminho de saída pode ser muito mais difícil do que encontrar o caminho de entrada. Existem também histórias contadas por moradores locais que adicionam uma camada ainda mais misteriosa. Relatos de viajantes que desapareceram depois de entrar em certas regiões consideradas sagradas, áreas que algumas comunidades indígenas evitam atravessar, locais associados a espíritos da floresta, guardas invisíveis da natureza. Essas histórias não aparecem em relatórios científicos, mas continuam sendo repetidas em muitas regiões amazônicas. Histórias sobre lugares onde a floresta parece reagir à presença humana, lugares onde as trilhas ficam confusas, onde o ambiente parece mudar, onde quem entra pode acabar caminhando cada vez mais fundo, sem perceber. É impossível afirmar até que ponto essas narrativas têm origem em eventos reais ou em tradições espirituais antigas, mas elas revelam algo importante: a relação profunda entre os povos da floresta e o território onde vivem. Para muitas culturas amazônicas, a floresta não é apenas um conjunto de árvores. Ela é um organismo vivo, um sistema que precisa ser respeitado. E quando esse respeito é quebrado, dizem as histórias, a própria floresta pode reagir. Talvez muitas expedições tenham simplesmente sucumbido às dificuldades naturais da região. Talvez algumas tenham se perdido. Talvez outras tenham enfrentado acidentes ou doenças. Essas explicações são plausíveis. Mas o fato de que tantos desaparecimentos ocorreram ao longo do tempo mantém viva uma sensação inquietante. A sensação de que a Amazônia continua sendo um território onde o desconhecido ainda existe. Um território onde nem todas as histórias tiveram um final registrado. E talvez seja exatamente isso que torna a floresta tão fascinante. Porque mesmo no mundo moderno, onde satélites observam o planeta e mapas digitais parecem cobrir cada canto da Terra, a Amazônia ainda possui espaço suficiente para mistérios. Espaço suficiente para histórias que simplesmente desaparecem no silêncio das árvores. Em algum lugar da floresta, trilhas antigas ainda permanecem escondidas. Caminhos que exploradores seguiram décadas atrás. Pegadas que foram apagadas pela chuva. Acampamentos que foram engolidos pela vegetação. E talvez, sob camadas de folhas e raízes, ainda existam vestígios silenciosos dessas expedições esquecidas. A floresta continua crescendo. Os rios continuam fluindo. E as histórias continuam sendo contadas. Histórias de viajantes que entraram na Amazônia em busca de respostas. E que acabaram se tornando parte do próprio mistério. Quando a noite chega à Amazônia, o mundo muda. O calor diminui lentamente. O céu escurece de uma forma profunda. Sem cidades por perto, sem iluminação artificial. A escuridão da floresta é diferente de quase qualquer outro lugar. As estrelas parecem mais brilhantes. A lua ilumina o topo das árvores gigantes. E entre o som dos insetos, dos sapos e das folhas se movendo no vento, a floresta parece respirar. Mas em algumas noites, moradores de regiões isoladas começaram a notar algo estranho. Pequenas luzes aparecendo no céu. Não eram estrelas. Não eram aviões. E não se moviam como qualquer coisa que as pessoas já tinham visto. Essas luzes às vezes surgiam lentamente no horizonte. Pequenos pontos brilhantes, flutuando sobre a linha escura da floresta. Algumas vezes eram brancas. Outras vezes tinham um brilho azulado. E em certos relatos apareciam com uma cor alaranjada suave, quase como brasas suspensas no ar. O comportamento dessas luzes era o que mais chamava a atenção. Elas não se moviam como satélites. Não cruzavam o céu em linha reta como aviões. Às vezes pareciam simplesmente parar no ar, flutuando silenciosamente sobre as copas das árvores. Depois se deslocavam lentamente, mudando de direção, subindo, descendo e desaparecendo de forma súbita. Em algumas ocasiões, 2 ou 3 luzes apareciam ao mesmo tempo, como se estivessem se movendo juntas, como se seguissem algum tipo de padrão invisível. Durante décadas, moradores ribeirinhos e comunidades isoladas observaram esses fenômenos. Histórias começaram a circular. Histórias sobre luzes que surgiam sobre rios, sobre clarões distantes entre as árvores, sobre objetos luminosos que pareciam pairar sobre a floresta antes de desaparecer.
Em algumas regiões, essas luzes ganharam nomes próprios. Algumas comunidades chamavam esses fenômenos de fogo da mata. Outras associavam as luzes a espíritos da floresta, presenças invisíveis que atravessavam o céu durante a noite. Em certas tradições, acreditava-se que essas luzes eram manifestações espirituais, guardas da floresta, mensageiros de outros planos. Em outras histórias, as luzes eram vistas como sinais de lugares proibidos, territórios que não deveriam ser perturbados. Mas com o passar do tempo, não foram apenas moradores locais que relataram esses fenômenos. Alguns pilotos que cruzaram a região amazônica durante voos noturnos também descreveram luzes incomuns. Luzes que apareciam abaixo da aeronave. Luzes que pareciam subir da floresta. Objetos luminosos que não apareciam nos radares e que desapareciam poucos segundos depois. Esses relatos despertaram curiosidade em pesquisadores. Seriam fenômenos naturais? Alguma forma rara de descarga elétrica na atmosfera? Algum tipo de gás inflamável liberado pela decomposição da vegetação? Alguns cientistas sugeriram que certas luzes poderiam estar relacionadas a gases naturais, como metano, liberados por áreas alagadas. Em determinadas condições, esses gases podem gerar pequenos brilhos ou chamas, fenômenos conhecidos em alguns lugares como fogo fátuo. Mas essa explicação não resolve todos os relatos, porque muitas das luzes descritas na Amazônia parecem se mover de forma controlada. Mudam de direção, param, aceleram, sobem rapidamente no céu. Comportamentos difíceis de explicar apenas com gases naturais. Outras hipóteses sugerem fenômenos atmosféricos raros, interações elétricas entre a atmosfera e o solo, descargas de energia que ainda não são completamente compreendidas. E também existe, naturalmente, a interpretação que sempre surge quando luzes estranhas aparecem no céu. A possibilidade de objetos voadores não identificados. Durante décadas, diversos relatos semelhantes surgiram em diferentes partes do mundo. Mas na Amazônia, esses fenômenos parecem ganhar uma atmosfera especial. Talvez porque a região seja vasta. Talvez porque o céu noturno ali seja incrivelmente escuro e limpo. Ou talvez porque a própria floresta já carrega uma aura natural de mistério. Para quem vive perto dos rios amazônicos, ver essas luzes pode ser uma experiência curiosa. Às vezes elas aparecem por poucos segundos. Às vezes permanecem visíveis por mais tempo. Em certas noites, surgem apenas uma vez. Em outras, parecem reaparecer várias vezes no mesmo lugar. E depois desaparecem novamente, como se nunca tivessem estado ali. A floresta então volta ao seu ritmo normal. Os insetos continuam cantando. Os rios continuam correndo. As árvores continuam se movendo lentamente com o vento. E o céu retorna ao silêncio das estrelas. Talvez um dia a ciência consiga explicar cada um desses fenômenos com precisão. Talvez novas tecnologias revelem exatamente o que produz essas luzes misteriosas. Mas até lá, elas continuam fazendo parte das histórias da Amazônia. Histórias contadas em pequenas comunidades ribeirinhas. Histórias lembradas por pilotos que cruzaram o céu da floresta durante a noite. Histórias sussurradas entre gerações. Porque a Amazônia sempre teve espaço para o desconhecido. Um lugar onde o céu ainda pode surpreender. Um lugar onde a escuridão da noite permite que pequenos mistérios brilhem sobre as copas das árvores. Talvez sejam apenas fenômenos naturais. Talvez sejam eventos atmosféricos raros. Ou talvez sejam algo que ainda não entendemos completamente. Mas quando a noite cai sobre a floresta e uma pequena luz aparece no horizonte, movendo-se lentamente acima do mar verde de árvores, é difícil não sentir que a Amazônia ainda guarda segredos olhando para o céu.